Amós, capítulo 1. Mensagem de Amós, um dos pastores de Tecoa, que ele recebeu para transmitir a Israel. A mensagem veio a ele por meio de visões, no tempo em que Uzias era rei de Judá e Jeroboão II, filho de Jeoás, era rei de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. A mensagem: o Eterno ruge de Sião, grita de Jerusalém. A voz de trovão seca as pastagens, vigiadas pelos pastores. Faz murchar o pico altivo do Monte Carmelo. Mensagem do Eterno: por causa de 3 grandes pecados de Damasco, por que não dizer 4? Não vou tolerá-la nem mais um dia. Damasco triturou Gileade até ela virar pó. Bateu com martelos e marretas, até ela perder os sentidos. Por isso, vou incendiar o palácio de Hazael. Vou reduzir a cinzas as fortalezas de Ben-Hadad. Estou para esmigalhar as portas de Damasco e eliminar o rei do crime que mora no vale do pecado, o chefe depravado que dá ordens do palácio paraíso. O povo da terra será enviado para o lugar de onde veio, para Kir. É o decreto do Eterno. Por causa de 3 grandes pecados de Gaza, por que não dizer 4? Não vou tolerá-la nem mais um dia. Gaza deportou cidades inteiras e vendeu o povo a Edom. Por isso, vou queimar os muros de Gaza. Vou incendiar todas as suas fortalezas. Vou eliminar o rei do crime de Asdod, o chefe depravado de Ascalon. Vou cerrar os punhos contra Ecrom, e o que sobrar dos filisteus irá morrer. Por causa de 3 grandes pecados de Tiro, por que não dizer 4? Não vou tolerá-la nem mais um dia. Tiro deportou cidades inteiras para Edom, violando o tratado que havia feito com seu parente. Por isso, vou incendiar os muros de Tiro. Vou queimar todas as suas fortalezas. Por causa de 3 grandes pecados de Edom, por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Edom caça o próprio irmão para matá-lo. Não tem compaixão, não tem coração. Seu ódio é alimentado dia e noite. Sua maldade não faz intervalo. Por isso, vou incendiar sua capital, Temã, e queimar as fortalezas de Bosra. Por causa de 3 grandes pecados de Amon, por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Amon rasgou ao meio as mulheres grávidas em Gileade para obter mais terras para si. Por isso, vou incendiar os muros de sua capital, Rabá. Vou queimar suas fortalezas. Sons de batalha, gritos de guerra. Com um furacão para dar cabo de tudo, o rei foi levado para o exílio, e com ele seus príncipes. É o decreto do Eterno. Amós, capítulo 2. Mensagem do Eterno: por causa de 3 grandes pecados de Moabe, por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Moabe violou o cadáver do rei de Edom, queimando-o e reduzindo-o a cinzas. Por isso vou incendiar Moabe, vou queimar as fortalezas de Queriote. Moabe vai morrer em meio a gritos, vai sair ao som estridente de trombetas de guerra. Vou remover o rei do centro e matar todos os príncipes com ele. É o decreto do Eterno. Por causa de 3 grandes pecados de Judá, por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Judá recusou a revelação do Eterno, negou-se a obedecer aos meus mandamentos, mas engoliram as antigas mentiras que levaram seus antepassados a becos sem saída. Por isso vou incendiar Judá. Vou queimar todas as fortalezas de Jerusalém. Por causa de 3 grandes pecados de Israel, por que não dizer 4? Não vou tolerá-lo nem mais um dia. Israel compra e vende pessoas honradas,
Pessoas para eles não passam de mercadorias, formas de ganhar dinheiro. Eles são capazes de vender um pobre por um par de sapatos. São capazes de vender a própria avó. Eles moem, reduzem a pó os desvalidos, empurram os desafortunados para a valeta. Qualquer homem e seu irmão dormem com a mesma prostituta sagrada, um sacrilégio contra meu santo nome. Coisas que eles extorquiram dos pobres estão empilhadas no santuário de seu Deus. Enquanto isso, estão sentados por aí, bebendo o vinho que obtiveram de forma ilícita de suas vítimas. Apesar de tudo, sempre estive do seu lado. Destruí os amorreus que os assediavam, os amorreus da estatura dos grandes cedros, fortes como carvalhos. Eu os destruí desde os galhos mais altos até o chão. Eu os destruí desde a raiz até em cima. E sim, sou o mesmo que libertou vocês do Egito e os conduziu com segurança através do deserto por 40 anos. Depois, dei a vocês a terra dos amorreus como um pedaço de bolo num pratinho. Designei alguns profetas entre seus jovens. Separei seus melhores jovens para serem treinados na santidade. Não foi assim, Israel. É o decreto do Eterno. Mas vocês fizeram que os jovens parassem de treinar e disseram aos jovens profetas: não profetizem. Estou farto de vocês. Minha medida está se enchendo. Estou prestes a explodir. Sou como um vagão sobrecarregado de fardos, chiando e rangendo. Quando eu começar a agir, o que vocês vão fazer? Não há lugar para onde fugir, por mais que corram. A resistência das fortalezas não vai significar nada. Os combatentes não vão escapar. Os arqueiros habilidosos não vão dar para nada. Os corredores velozes não vão correr o bastante. Os condutores de carros não vão se livrar. Nem mesmo os mais valentes dos seus guerreiros vão escapar. Eles vão correr para salvar a própria vida. Até fugirão nus. É o decreto do Eterno. Amós, capítulo 3. Ouça isto, Israel. O Eterno está chamando vocês à responsabilidade. E isso quer dizer todos vocês. Todos os que têm parentesco com os que ele libertou do Egito. Ouçam. De todas as famílias da terra, escolhi vocês. Por isso, por causa do seu chamado especial, considero vocês responsáveis por todos os seus pecados. Será que duas pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? E o leão ruge na floresta quando não há cadáver para ser devorado? O filhote de leão rosna de prazer se ainda não pegou a presa para o jantar? E o pássaro cai no chão se não for atingido por uma pedra? A armadilha se fecha se o animal não cair nela? Quando o alarme é tocado na cidade, a população não fica assustada? E quando o desastre atinge a cidade, não é o Eterno que está por trás dele? O fato é que o Eterno, Senhor, não faz nada sem primeiro contar a história toda a seus profetas. O leão rugiu. Quem não está com medo? O Eterno falou. Qual profeta consegue ficar quieto? Anunciem as fortalezas da Assíria. Anunciem as fortalezas do Egito. Contem a eles. Reúnam-se nos montes da Samaria. Deem uma boa olhada. Que ninho de cobras aterrorizante! Eles não conseguem ou não querem fazer nada certo. O Eterno é quem diz. Eles acumulam violência e influências malignas. Por isso, um inimigo vai cercar o país. Ele vai tirar todo o seu poder e saquear as suas fortalezas. Assim como o pastor que tenta salvar a ovelha do leão consegue recuperar apenas um par de pernas ou um pedaço da orelha, pouco se salvará dos israelitas que vivem em Samaria. Talvez no máximo umas cadeiras velhas ou a perna quebrada de uma mesa. Ouçam
e sejam testemunhas contra a família de Jacó. É a palavra do Eterno, Senhor dos exércitos de anjos. Observem bem o dia que eu vou fazer Israel pagar por seus pecados, pagar pelos pecados do altar de adoração em Betel. Os altares de pontas vão ficar sem as pontas, que vão ser espalhadas por aí. Vou derrubar o palácio de inverno, esmigalhar o palácio de verão. Todos os seus prédios luxuosos. As mansões vão ser demolidas. Todas estas casas de alto padrão. É o decreto do Eterno. Amós, capítulo 4. Ouçam vocês, vacas de Bazã, que pastam nas colinas de Samaria. Vocês, mulheres, perversas para com os pobres, cruéis para com os marginalizados, insensíveis e mimadas, exigem dos maridos: tragam uma bebida bem gelada e num copo grande. Isto é grave. Eu, o Eterno, jurei pela minha santidade. Que ninguém diga que não foi avisado. O dia do julgamento está chegando. Eles vão amarrar vocês e levá-los para longe. Vão manter os cambaleantes na trilha, com um aguilhão de gado. Eles vão arrastar vocês pelas brechas dos muros da cidade. E vocês vão marchar em fila indiana, até serem lançados para o outro reino. É o decreto do Eterno. Vêm junto para Betel e pecam. Depois vão para Gilgal e pecam mais um pouco. A cada 3 dias trazem o dízimo. Queimam sacrifícios puros, ofertas de gratidão. Falam bem alto, anunciam ofertas voluntárias. Esse é o tipo de teatro religioso que vocês israelitas tanto amam, não é verdade? Vocês devem saber que fui eu que esvaziei suas despensas e limpei seus armários. Eu os fiz passar fome e esperar na fila do pão, mas nunca tiveram fome de mim. Continuaram a me ignorar. Sim, eu fiz parar de chover 3 meses antes da colheita. Eu fazia chover sobre uma vila, mas não sobre outra. Eu fazia chover sobre um campo, mas não sobre outro. E este então secava. As pessoas se arrastavam de vila em vila, loucas por um pouco de água, e nunca matavam a sede. Mas vocês nunca tiveram sede de mim. Vocês me ignoraram. Eu feri suas colheitas com pragas e fiz murchar seus pomares e jardins. Os gafanhotos devoraram suas oliveiras e figueiras, mas vocês continuaram me ignorando. Castiguei vocês com as velhas pragas egípcias. Matei seus melhores jovens e seus mais valorosos cavalos. O mau cheiro era tão forte nos seus acampamentos que vocês tinham de tapar o nariz. Mas vocês nem me notaram. Continuaram me ignorando. Eu feri vocês com terremotos e incêndios. Devastei vocês como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês eram como um tição aceso, resgatado do fogo. Mas nunca olharam na minha direção. Continuaram me ignorando. Tudo isso eu fiz a você, Israel, e foi por isso que eu o fiz. Mas o tempo acabou, Israel. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Vejam quem está aqui. Aquele que formou as montanhas, o que fez o vento. Ele planejou tudo antes de Adão existir. Ele consegue fazer tudo surgir do nada, como a aurora da escuridão. Ele vem montado nos cumes das montanhas. Seu nome é Senhor dos exércitos de anjos. Amós, capítulo 5. Ouçam isto, ó família de Israel. Esta mensagem que estou enviando em letras garrafais, esta advertência trágica. A Virgem Israel caiu de cara no chão. Ela nunca mais vai se levantar. Ela foi deixada exatamente onde caiu.
Ninguém oferece ajuda para que se levante. Esta é a mensagem, a palavra do Eterno. A cidade que sair em marcha com 1000 vai acabar apenas com 100. A cidade que sair em marcha com 100 vai acabar apenas com 10. Ó família de Israel! A mensagem do Eterno para a família de Israel. Busquem-me e vivam. Não façam a tolice de perder seu tempo nos santuários de Betel. Não desperdicem tempo viajando para Gilgal. Não se empenhem em descer até Berseba. Gilgal está aqui hoje, mas amanhã já não existirá. E Betel é só teatro, não tem substância. Portanto, busquem o Eterno e vivam. Vocês não querem acabar sem ter nada para apresentar na vida, além de um monte de cinzas e uma casa em ruínas, querem? Pois o Eterno vai enviar um fogo exatamente assim, e os que forem chamados para apagá-lo chegarão tarde demais. Ai de vocês que fazem a justiça virar pó e arrastam a justiça na lama. Vocês percebem quem são? Vocês estão num cosmos cheio de constelações, de estrelas criadas por Deus. Um mundo que Deus acorda todas as manhãs e põe para dormir todas as noites. Deus pega a água com a mão no oceano e dá um gole para a terra. O Eterno, o Deus revelado, faz tudo isso. E Ele pode destruir tudo tão facilmente como criou. Ele pode transformar esta maravilha imensurável em devastação total. Sei bem, vocês odeiam esse tipo de conversa. A verdade nua e crua nunca é agradável, não é? Mas aqui está, sem meias palavras. Vocês atropelam os pobres sem dó nem piedade e tiram o pão da boca deles. Por isso, nunca vão mudar para as casas luxuosas que construíram. Vocês nunca vão beber o vinho dos vinhedos dispendiosos que plantaram. Conheço exatamente a extensão das suas violações, a enormidade dos seus pecados, e são de arrepiar. Vocês que tentam parecer bons cidadãos, aceitam propinas à torto e à direito, e chutam os pobres quando estão por baixo. A justiça é uma causa perdida. O mal virou epidemia. Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis. Um desperdício de oxigênio. Busquem o bem, não o mal, e vivam. Vocês falam do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, como se ele fosse seu melhor amigo. Então, vivam de acordo com isso, e talvez isso venha a acontecer. Odeiem o mal e amem o bem, e ponham isso em prática à vista de todos. Talvez o Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, olhe para esse remanescente e tenha misericórdia dele. Agora, mais uma vez, a mensagem do meu Senhor, o Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Saiam às ruas e lamentem em voz alta. Encham os mercados e lojas com gritos desesperados. Chorem bem alto. Não eu, não nós, não agora. Escritórios vazios, lojas, fábricas e locais de trabalho sem ninguém. Que todos participem do grande lamento. Quero ouvi-lo alto e claro quando eu vier aplicar o castigo. É o decreto do Eterno. Ai daqueles que anseiam pelo dia do julgamento do Eterno. Por que vocês iriam querer ver o Eterno e desejar a vinda dele? Quando o Eterno vier, primeiro vem a notícia ruim, só depois a notícia boa. Primeiro vem o tempo ruim, não o tempo bom. Vejam, vai ser assim. Um homem foge do leão e cai direto nos dentes do urso. A mulher vai para casa depois de um dia duro de trabalho e é estuprada pelo vizinho. Quando o Eterno vier, a realidade será dura. Nada de fantasia. Uma nuvem negra sem borda prateada. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem.
Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí já sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Vocês, família de Israel, me adoraram fielmente durante 40 anos no deserto, apresentando os sacrifícios e ofertas que exigi? Como foi que se rebaixaram a carregar por aí estátuas dos seus pretensos governantes, transportando imagens baratas de todos os deuses estrelas para lá e para cá? Já que vocês gostam tanto deles, podem levá-los com vocês, quando eu os expulsar para o exílio além de Damasco. É a mensagem do Eterno, do Senhor dos Exércitos de Anjos. Amós, capítulo 6. Ai de vocês que acreditam morar na rua da facilidade em Sião, que pensam que o Monte Samaria é a própria boa vida. Vocês acham que estão no topo da montanha eleita como lugar número 1 para se morar? Acordem e olhem em volta. Desçam do seu pedestal. Deem uma olhada em Cauné. Visitem a grande Ramate. Deem uma passada em Gate dos filisteus. Será que isso não faz vocês descerem do salto? Em comparação com eles, vocês não são grande coisa, são? Ai de vocês que estão mergulhando de cabeça no desastre. A catástrofe está aí. É só dobrar a esquina. Ai dos que vivem no luxo e esperam que todos os outros os sirvam. Ai dos que vivem só para hoje, indiferentes à sorte dos outros. Ai dos mauricinhos e patricinhas que acham que a vida é uma festa preparada só para eles. Ai dos que são viciados em se sentir bem, a vida sem dor. Os que são obcecados pela boa aparência, a vida sem rugas. Eles não se importam nem um pouquinho com seu país, que está à beira da ruína. Mas vejam o que está chegando de verdade. Uma marcha forçada para o exílio. Eles vão sair do país chorando, um bando de gente esfarrapada e inútil. O Eterno, o Senhor, jurou e mantém de forma solene sua palavra. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz: odeio a arrogância de Jacó. Não sinto nada, a não ser desprezo por suas fortalezas. Estou prestes a entregar a cidade e todos os que estão nela. 10 homens estão numa casa, todos mortos. Um parente vem buscar os corpos a fim de prepará-los para um funeral decente. Ele descobre um sobrevivente escondido num canto e pergunta: tem mais gente aí? A resposta é: nenhuma alma. Mas silêncio. O nome do Eterno não deve ser mencionado neste lugar profanado. Observem bem. É o Eterno quem dá as ordens. Ele vai reduzir casas enormes a pedacinhos. De casas pequenas vai fazer pó. Vocês costumam fazer corridas de cavalos em campo de pedras? Têm o hábito de arar o mar com juntas de bois? Se o fizessem, iriam mutilar os cavalos e afogar os bois. Mesmo assim, vocês fazem da justiça um campo de batalha, da equidade um cadáver inchado, pois se orgulham de suas realizações insignificantes. Batem nos fracos e esbravejam: olhem o que eu fiz! Aproveitem enquanto podem, israelitas. Chamei um exército pagão para atacar vocês, e já está a caminho. É o Eterno que está falando, o Senhor dos Exércitos de Anjos. Eles vão cortar vocês em pedaços, de um canto a outro do país. Amós, capítulo 7. O Eterno, meu Senhor, mostrou-me esta visão. Ele estava preparando um enxame de gafanhotos. O primeiro corte, que pertencia ao rei, estava completo, e a segunda colheita estava começando a brotar. Os gafanhotos comeram tudo que era verde. Não sobrou nem mesmo uma folhinha. E eu gritei: ó Eterno, meu Senhor, desculpe, mas o que vai acontecer com Jacó? Ele é tão pequeno.
O Eterno cedeu. Não vai acontecer. O Eterno mostrou-me outra visão. O Eterno, meu Senhor, estava chamando um fogo terrível. Ele queimou o oceano e depois queimou a terra prometida. Eu disse: Eterno, meu Senhor, não o permitas, por favor. O que vai acontecer com Jacó? Ele é tão pequeno. O Eterno cedeu. Tudo bem. Isso também não vai acontecer. O Eterno deu-me esta visão. O meu Senhor estava de pé do lado do muro. Na sua mão, ele tinha um prumo. O Eterno me disse: O que você está vendo, Amós? Um prumo? Então, meu Senhor disse: Veja o que eu fiz. Pendurei um prumo bem no meio do meu povo Israel. Eu os poupei pela última vez. Agora chega. Os santuários de orgia religiosa serão esmigalhados. Os santuários profanos de Israel serão reduzidos a pedaços. Estou erguendo minha espada contra a família real de Jeroboão. Amazias, sacerdote do santuário de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está planejando livrar-se de você. E está fazendo isso como uma pessoa bem informada, tramando tudo de dentro de Israel. Seu discurso vai destruir o país. Ele precisa ser silenciado. O Senhor sabe o que Amós anda dizendo? Jeroboão vai ser morto. Israel está a caminho do exílio. Então, Amazias foi censurar Amós. Vidente, pé na estrada, saia daqui e volte para Judá, de onde você veio. Fique perambulando na sua terra, pregue por lá, mas chega de pregar aqui em Betel. Não mostre mais a cara por aqui. Esta é a paróquia do rei. Isto aqui é um santuário real. Mas Amós resistiu a Amazias. Eu nunca quis ser pregador. Nunca tive planos de ser pregador. Eu cuidava de gado e podava árvores. Mas o Eterno me tirou da roça e ordenou: vá pregar ao meu povo Israel. Por isso ouça a palavra do Eterno. Você me diz: não pregue em Israel. Não diga nada contra a família de Isaque. Mas aqui está o que o Eterno diz a você. Sua esposa vai se tornar uma prostituta na cidade. Seus filhos serão mortos. Sua terra será leiloada. Você ficará sem amigos e sem pátria. E Israel será levado para o exílio, para longe de casa. Amós, capítulo 8. Meu Senhor, o Eterno, me mostrou esta visão, uma cesta de frutas frescas. Ele disse: O que você está vendo, Amós? Uma cesta de frutas frescas e maduras. Isso mesmo. Estou fechando as contas com Israel. Não vou mais fingir que está tudo certo. Os cantores reais vão lamentar olhando isso acontecer. Cadáveres vão ser espalhados aqui e ali, por todo lugar. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os fracos. Vocês que tratam os pobres como se fossem menos que nada. Vocês que dizem: quando será o próximo pagamento para eu poder sair por aí a torrar o dinheiro? Quanto falta para o fim de semana para eu poder me divertir? Vocês que dão pouco e querem muito e nunca tiveram sequer um dia de trabalho honesto. Vocês exploram os pobres e depois que eles estão usados, os descartam. O Eterno jura contra a arrogância de Jacó. Tem o registro minucioso dos seus últimos pecados. O juramento de Deus vai balançar os fundamentos da terra, dissolver o mundo em lágrimas. O juramento de Deus vem como um rio que enche e sobe de repente, invadindo casas e campos. E quando ele reflui, deixa para trás um mar de lama. No dia do julgamento, fiquem atentos. São palavras do Eterno, o meu Senhor. Vou desligar o sol ao meio-dia. No meio-dia a terra vai ficar escura. Vou transformar suas festas em funerais, e todas as músicas que vocês cantam
em cantos fúnebres. Todos vão andar por aí em trapos, com os olhos fundos e a cabeça rapada. Pensem no pior que poderia acontecer. Digamos que seu único filho foi assassinado. Isso é uma pista do que será o dia do julgamento. Isso e muito mais. Ah, sim. O dia do julgamento está chegando. Essas são palavras do meu Senhor, o Eterno. Vou enviar fome e escassez por todo o país. Não vai ser escassez de comida ou de água, mas da minha palavra. As pessoas vão andar de um lado a outro do país, perambular até o norte, vaguear em direção ao leste. Irão a todos os lugares, darão ouvidos a qualquer um, na esperança de ouvir a palavra do Eterno, mas não a ouvirão. No dia do julgamento, belas jovens vão desmaiar de sede da palavra. Homens fortes, no auge da juventude, vão desmaiar de sede de Deus, com aqueles que fazem juramentos no centro do pecado e do sexo em Samaria, dizendo: juro pelo Senhor Deus de Dan, minha testemunha, e a Senhora deusa de Berseba abençoe vocês. A vida deles vai se desmantelar. Nunca mais conseguirão juntar os cacos. Amós, capítulo 9. Eu vi meu Senhor de pé, ao lado do altar, no santuário. Ele disse: golpeie o topo das colunas do santuário, faça o piso balançar. O telhado está para cair na cabeça do povo, e quem ainda estiver vivo, eu o matarei. Ninguém vai escapar, nenhum fugitivo terá êxito. Se eles pegassem o caminho para o mundo subterrâneo, eu os encontraria e os traria de volta. Se subissem até as estrelas, eu os encontraria e os traria de volta. Se se escondessem no topo do Monte Carmelo, eu os encontraria e os traria de volta. Se fossem até o fundo do oceano, eu enviaria o dragão para engoli-los. Se fossem pegos com vida pelos inimigos, eu enviaria a espada para matá-los. Eu já estou decidido a feri-los, não a ajudá-los. Meu Senhor, o Senhor dos exércitos de anjos, toca a terra. Um mero toque e ela treme. O mundo inteiro fica de luto. A terra se expande como o Nilo na época da cheia, e depois a água reflui, como o grande Nilo do Egito. Deus constrói seu palácio. As torres sobem ao céu. Os fundamentos estão firmados no solo rochoso. Ele chama as águas do oceano e elas vêm. Ele as tira com conchas e as derrama sobre a terra. O Eterno, o Deus de vocês, faz tudo isso. Vocês, israelitas, acham que são melhores que os distantes cuxitas? Não tenho lidado com todas as nações? Não fui eu que trouxe Israel do Egito, os filisteus de Caftor, os arameus de Quir? Mas estejam certos de que eu, o Eterno, o Senhor, estou de olho no reino do pecado. Vou varrê-lo do mapa. Mesmo assim, não vou destruir totalmente a família de Jacó. Ainda sou eu quem dou as ordens por aqui. Estou jogando Israel numa peneira entre todas as nações, e o estou sacudindo bem, até tirar todo o pecado e todos os pecadores. O verdadeiro cereal será poupado, mas os pecadores, separados e jogados fora. Aqueles que dizem: nada de mal vai acontecer no nosso tempo de vida, não vai nem chegar perto. Mas no dia do julgamento, também vou restaurar a casa de Davi que desmoronou. Vou consertar os buracos no telhado, substituir as janelas quebradas, enfim, reformá-la para que fique como nova. O povo de Davi será forte outra vez, e vai dominar o que sobrou do inimigo Edom, e ainda todos os outros debaixo do meu julgamento soberano. É o decreto do Eterno. Ele vai fazer isso. E é verdade. Agora não vai demorar muito.
As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo para o meu povo Israel. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. E eu os plantarei. Vou plantá-los na sua terra. Nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles. O Eterno, o seu Deus, diz isso.